Agora, 9h20 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Olha, ficamos muito felizes ao saber que José Paulo de Andrade será homenageado amanhã pela Aberimest, que é a principal associação do país que representa os engenheiros ligados à infraestrutura e telecomunicações do país. Amanhã à noite, 20h, no Instituto de Engenharia, a formalização dessa homenagem. José Paulo de Andrade recebe uma homenagem póstuma com o Prêmio Homem das Comunicações 2021. Destaque Rádio Comunicador Conectado. Presidente nacional da Aberimest, Reinaldo dos Santos, está aqui no estúdio do Jornal Gente. Reinaldo, bem-vindo, bom dia, e tenha certeza que você comoveu a todos nós aqui na Rádio Bandeirantes e aos nossos ouvintes também ao homenagear o Zé Paulo com esse prêmio. Poxa, Thaís Freitas, que alegria para mim. Vocês sabem que aqui nesse local onde eu estou sentado, pelo menos em foto que eu vi... É aí mesmo. É aí mesmo. Já sentou aqui. Nós deixamos aí pro senhor. A cadeira do Zé Paulo. Então, olha, Thaís, Pedro, Sônia, Eduardo Castro, o Rodolfo Schneider, que acabou de passar por aqui também. Esse local aqui é um local que toca muito o meu coração. Eu me sinto muito emocionado de estar aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom dia a você, aos ouvintes todos. Dia, que Reinaldo. alegria. E para nós é uma satisfação imensa poder trazer esse reconhecimento ao grande trabalho que o José Paulo de Andrade fez pela história do rádio brasileiro, que é muito mais amplo do que a nossa própria história, né? Do que a gente participa, do que a gente sabe. Eu lembro que eu ouvia o José Paulo de Andrade quando eu tinha 15 anos de idade dentro do ônibus, quando ia trabalhar. Zé Paulo Reinaldo, e a história do país estão muito conectados. É verdade. O Reinaldo, o Zé Paulo gostava muito de citar, né, a associação e era uma fonte de informação para ele quando a gente tinha algum assunto ligado aí a essa questão, né? Como é que era a relação aí de vocês, né, dos associados com ele e das consultas que ele fazia para trazer informação aqui na Rádio Bandeirantes? O José Paulo de Andrade, às vezes nós almoçávamos ali no Instituto de Engenharia, já que foi citado, né? Nós nos encontrávamos e ele sempre muito investigativo, muito querendo saber o que acontecia. O sinal do que ele gostava é que ele ia, né? Porque ele realmente... Ele ia, de fato... Não era toda hora. E ele, de fato, ele procurava sempre se informar sobre o que acontecia na área de telecomunicações. Essa associação, a Aberimest, ela é uma Associação Brasileira das Empresas e Profissionais das Telecomunicações e Infraestrutura. Ou seja, o que fica em torno da Aberimest é a infraestrutura das telecomunicações, assim como é um corpo. Só que não existe corpo sem alma. E há algum tempo já, desde quando ele estava em vida, a gente queria premiá-lo. Só que ele nunca permitia, né? Ele sempre dizia, não é o tempo. E a nossa diretoria... O Zé Paulo era avesso a prêmios. Ele era avesso a prêmios. Mesmo quando às vezes ele ganhava a revelia, ele assim não gostava de receber e alguns Não ele ia não buscar. foi. E alguns Eu ele não representei o Zé em várias cerimônias. Pois é, Thaís. E você sabe que há algum tempo a gente vinha querendo fazer isso. Porque a gente sempre entendeu que as telecomunicações, ela existe como uma função, que é viabilizar, né? Tele é a distância, né? Comunicação à distância é viabilizar as comunicações. E o Pedro é essa... E o José Paulo é essa alma que a gente vê que fluía pela infraestrutura das comunicações. Ô, Reinaldo, aproveitando aí a tua presença aqui, né? Como é que você está vendo esse momento aí que o país atravessa nessa questão da infraestrutura, né? É um desafio que está colocado aí, economia brasileira e os projetos que nós temos. 5G. Qual é a... Nessa semana foi quando foi assinado aí o 5G. O 5G é um divisor de águas. A gente vê que a velocidade que vai possibilitar... tanto na área de indústria, quanto na área de entretenimento, educação, é uma coisa imensa. Só que é necessário tornar isso daí de acesso ao público. A gente tem que universalizar isso. Então, de alguma maneira, o país precisa pensar que esta infraestrutura, esta capacidade tecnológica do 5G tem que chegar... É a instalação de mais antenas... A instalação de mais antenas, o custo de acesso para as pessoas. E como é que está sendo feito esse desenho da infraestrutura, Reinaldo? A transição ela vai ser paulatina, né? Então, apesar de ter assinado agora, eu calculo que vai demorar pelo menos uns 4 anos para a gente chegar a ter acesso mesmo à população como um todo. Mas começa nesse momento, né?
Reinaldo, você imagina que em algum momento o custo também do receptor de 5G vai cair, porque hoje os celulares que captam o 5G estão ali numa faixa quase proibitiva. Mas né? Sempre é assim, sempre começa com preço muito alto e vai se popularizando aos poucos. Só que tem que se pensar em políticas que de fato possibilitem isso. A gente viu agora nessa época de pandemia, por exemplo, crianças em casa com um telefone celular somente, para fazer lá 4 crianças, a mãe tendo que trabalhar um telefone celular apenas. Então, se o Brasil não se preocupar em permitir que essa infraestrutura, que telefonia, seja acessível para a população, a gente ainda vai estar vivendo num país onde as pessoas não vão acender. Hoje em dia chegou ao patamar, deveria estar escrito na Constituição. Nós escrevemos um direito esse momento, né? Agora, recentemente, renda mínima, renda básica passou a ser um direito dos brasileiros. A comunicação, olhando para esse prisma, também deveria ser. Porque não é só falar, não. É receber. É receber. É toda a capacidade que a internet tem de ser um aglutinador de informações. Isso deveria estar na Constituição como um direito nosso, um direito de qualquer um dos brasileiros, mas infelizmente, como o senhor falou, ainda é para quem consome. De fato é assim. Eu dirijo uma organização de TV que fica na ilha de Chipre e a gente transmite para dentro do norte da África e o Oriente Médio. Que bacana. Então, ali a gente cuida de direitos da mulher, educação de... Por exemplo, na Síria, durante a pandemia, nós fomos o canal de educação deles. Mas lá, a TV por satélite, diferente do que usa... Aqui a gente utilizamos a TV terrestre. A Sat7 é o nome dessa organização. Nós fomos a educação das crianças lá. Mas todo mundo tinha, de alguma maneira, instalado em sua casa sua TV e não pagava o custo de acesso, TV aberta. Aqui no Brasil, o modelo de comunicação depende demais de telefonia. E telefonia é um item, na minha opinião, comparando com o mundo, ainda muito caro. E o Brasil precisa de políticas dessa natureza, sem dúvida nenhuma. Aliás, por falar em democratização de informação, Reinaldo, queria repetir aqui a informação que a gente já trouxe no começo do jornal, a Anatel regulamentando a obrigatoriedade de que fabricantes de celular liberem o acesso aos chips de rádio FM nos aparelhos que são fabricados no Brasil a partir de agora e que têm sistemas compatíveis. Isso exclui Apple, mas inclui a maior, imensa parte dos aparelhos que são do sistema Android. Fato que muito nos alegra, primeiro porque faz com que o acesso do rádio seja mais geral, seja mais democrático, é um acesso gratuito, assim como a TV aberta. O rádio também tem um acesso geral. É uma luta antiga aqui de todas as emissoras e das entidades de classe. E mais do que isso, é algo que não custa nada. O aparelho não fica mais caro. O chip do celular já está aqui, ele só não é habilitado. E isso muda a partir de agora, essa portaria que foi publicada ontem pela Anatel. Eu não tinha essa notícia, Thaís. Fico muito feliz de recebê-lo. Muito bom mesmo. Essa é uma boa notícia. Ô, Reinaldo, conta um pouquinho mais sobre a associação para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Associação de Engenharia, Infraestrutura e Telecomunicação do país. Quantos são os associados aí? Qual que é o principal tema que é discutido pela associação, hein? Tá. A associação ela foi criada há 39 anos. Quando ela foi criada, o objetivo da Berimest era cuidar da infraestrutura interna das telecomunicações. Então, por exemplo, quando nós tínhamos naquele período o sistema chamado Sistema Telebrás. E o Sistema Telebrás, para aprovar a instalação de telefonia para dentro dos prédios, passava-se por uma análise da Berimest. Ela foi criada com essa função. Só que com o desenrolar do tempo, ela acabou ampliando o leque de operações dela. Então, hoje, lá com 1.000 pessoas no entorno da Berimest, que vão desde um técnico de telecomunicações até uma grande corporação, ela é bastante ampla, né, na sua atuação, ela tem um espectro muito amplo na infraestrutura das telecomunicações. Então, há 17 anos atrás, nós criamos o reconhecimento do Homem do Ano das Comunicações. Então, pensamos no mercado aqueles que nós vimos que traziam um grande valor, como, por exemplo, já foi premiado o Gilberto Kassab por causa do lançamento do satélite, já foi premiado o presidente da Vivo por causa dos serviços que a Vivo vinha fazendo. Esse ano, a TIM recebe um prêmio pela atuação dela do que vem feito de infraestrutura de telecomunicações, mas sempre voltada para a infraestrutura. Esse ano, como talvez um ponto de partida, a gente quer premiar a alma das comunicações. O primeiro prêmio dado nesse sentido é para o José Paulo de Andrade,
E a Que gente legal, fica os muito ouvintes feliz. da Rádio Bandeirantes, né, estão gostando muito dessa homenagem, certamente. A gente quer agradecer a tua presença aqui, Reinaldo, trazendo mais informações sobre a associação, sobre o prêmio, sobre os motivos pelos quais a escolha para o nome do Zé Paulo, né, que está eternizado aqui nessa casa, nesse jornal, nessa rua aqui na frente onde vocês passaram certamente Tá para aqui chegar na parede do estúdio também. Aqui na parede Ó, o do Zé lá. estúdio. Tá aqui na parede. É, Então, por isso a gente está destinando um tempo hoje do jornal aqui para falar um pouco mais sobre o prêmio e, claro, conhecer um pouquinho mais sobre a associação. Reinaldo, foi um prazer tê-lo conosco aqui nessa manhã, viu? Muito obrigado. Muito Obrigada, obrigado, Pedro. Reinaldo. Muito obrigado, Sônia. Eu só queria comentar uma coisa muito Claro. breve. Claro. Tem pouca gente que não sabe, mas o Pedro, o José Paulo de Andrade, começou como a voz do Zorro, não foi? Foi. Ele começou com a voz Ele do tem Zorro. história, Já viu, foi Reinaldo? jornalista esportivo, apresentou coisas na TV. Foi um daqueles Ele que foi o começaram- Zorro, inclusive, na TV. Ele contou essa história aqui. Ele caiu, Até que né? uma queda interrompeu a breve carreira dele de ator. De Zorro. É muito amplo. Então, para nós é uma alegria imensa. Eu agradeço a todos vocês, aos ouvintes. Um abraço a todos e um bom dia. Viu? Obrigado, Muito obrigada. A Reinaldo. entrega do prêmio amanhã, 8 da noite, no Instituto de Engenharia.